Deixa eu ver, vou usar o troco do pão hoje pra jogar 3 fichas. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Aô, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Tá começando mais um Memórias de um Nerd Qualquer. Padilha aqui. Os fliperamas fizeram a cabeça do pessoal aí dos anos 90 e 2000, né? Desde os fliperamas de bairro até os de shopping. E hoje é uma marca até comum a gente ver essas máquinas de arcade aí em alguns restaurantes e barbearias. Mas antes, a gente tinha que guardar bem o troco do pão pra gente poder jogar uma vez ou outra ali no boteco ou em algum lugar que tivesse alguma máquina, né? Pra lembrar aquela saudosa Street ou Tekken Go Fighter, né? Nesse vídeo eu não vou falar sobre as histórias ou a história do fliperama, e sim sobre os fliperamas de bairro, né? Como a gente jogava naquela época, né? Eu ainda peguei a rapinha ali dos momentos dos fliperamas de bairro, então hoje eu quero trazer aqui uma história sobre esses fliperamas e como foi trocar ali o troco do pão por uma ficha ou outra pra jogar Street Fighter, né? É até mais roots. Eu cresci na zona leste de São Paulo e era comum em qualquer lugar de São Paulo a galera se reunir em algo novo, principalmente sobre videogame, né? Fliperama no Brasil foi além de ser algo voltado para um público menor. Eu lembro que bares tinham suas máquinas de fliperama, né? E virou até um ambiente um tanto hostil ali no final dos anos 90. Não todos os fliperamas, mas não era incomum você encontrar ali um marmanjo de 17, 18 anos tretando com um moleque de 12 ou 13 anos porque perdeu o Tekken Go Fighter, no Street Fighter, né? Mas talvez até foi bom pra criar algum tipo de experiência ali naquela época, né? Tinha uns fliperamas ali com mais de 10 máquinas, mas também tinha uns fliperamas ali, a gente chama de fliperama, mas tinha uns lugares ali que tinha 4 máquinas, 5 máquinas, bar, boteco ali que tinha ali as suas 3 ou 4 máquinas, né? Porque ela mesclava com os fliperamas e com o bilhar, né? Entre os valores das fichas, eu sei que no começo dos anos 90 se encontrava ficha de 5 a 10 centavos, mas na minha época era mais comum 25 centavos, né? O 25 centavos ele virou o sinônimo de uma ficha. Depois subiu para 50, mas era 25 centavos e por isso que a gente falava que o troco do pão era muito importante, porque geralmente sobrava ali em torno de 10, 15, 25 centavos. Às vezes o pai até colocava ali de propósito para você pegar esse troco para você mesmo, e aí a gente trocava por uma ficha, né? Às vezes uma ficha virava quase 1 hora dentro do fliperama, né? Uma das principais máquinas que estava sempre ocupada era a Street Fighter, mas eu lembro que o pessoal tava sempre ligado nas Tekken Go Fighters, né? Porque elas vinham enumerada com o ano, né? Então 94, 95, 96, 97. Eu lembro que uma das mais famosas era 98, né? Ela tinha ali... era uma das que o pessoal mais gostava, inclusive acho que até hoje a 98 é um jogo muito jogado e tal. Então quando chegava uma mais recente ali, com um ano mais à frente, era o evento ali do pessoal querer parar de jogar as demais ali pra jogar a do ano, né? No caso ali, acho que a 98 fez, da minha época, foi uma das que mais fizeram sucesso, né? Uma das coisas mais comuns da gente ver ali naquelas máquinas era cinzeiros, né? Loucura, porque relacionar ali videogame com cerveja, com cigarro, né? É uma loucura, né? Eu lembro que gostava bastante de fliperama, que eu ia, às vezes, até sem dinheiro pra jogar, e eu não era aquele tipo de pessoa que ficava ali rapando, querendo pegar ali um round ou outro, não. Eu era criança ali, às vezes eu ia pra ficar olhando mesmo, né? Por exemplo, eu gostava de ficar vendo os manos jogar uma máquina que era o Super Sidekick, né? Que era uma máquina de futebol da SNK que tinha ali uns combos parecido com o jogo de Tekken Go Fighter e tal. Eu gostava de assistir o pessoal jogando, achava bem bacana essa máquina aí. Eu acho que as máquinas que mais rendiam as fichas eram as famosas brigas de rua, né? Os beaten ups, porque com uma ficha você tinha direito a 3 ou 4 vidas e você ia batendo e chegando ali no mestre e tal. Obviamente a gente tem que lembrar que Cadillac Dinossauro. Eu gostava muito de Capitão Comando. Gostava da Final Fight 1 de fliperama, que era bem bacana. Mas acho que a que eu mais gostava era a do... os Simpsons, né? Os Simpsons The Game, que era um briga de rua dos Simpsons e tal. A famosa máquina do Bart de camiseta azul, né? Tinha também o Punisher, também, que fez bastante sucesso naquela época. E também eu gostava bastante da Tartarugas Ninjas, né? Eu lembro que quem cresceu nos anos 90 tinha os fliperamas como referência e os consoles eram o meio de você poder ter ali um fliperama dentro de casa. Então, hoje você tem o lado oposto, nem existe mais fliperama e tal, mas você poder ter alguma máquina parecida com um fliperama em casa era muito bom. Por quê? Porque o fliperama você gastava dinheiro ali. Então, quando você comprava um videogame, como o Super Nintendo ou Mega Drive, você sabia que você não precisava mais investir fichas. Então quando a gente tinha uma Street Fighter lançada para Mega Drive, para Super Nintendo, Super Street Fighter, é como se você tivesse ali uma central de jogos na sua casa, era muito bacana. Isso não fez com que eu deixasse de ir nos fliperamas,
né? Inclusive, as máquinas de fliperamas, né, os gráficos eram muito melhores do que os videogames caseiros e tal, mas era muito bacana você ter esse sentimento. O fato de você não precisar comprar mais ficha para você poder continuar o jogo era bacana. Por exemplo, tinha um jogo que eu gostava muito mais da versão de console do que a versão de fliperama, que era o Mortal Kombat. Por quê? O Mortal Kombat ele tem aqueles combos que são 2 pra frente, 2 pra trás e tal, que eu prefiro jogar no controle, né? Então eu gostava mais de jogar no fliperama jogos como The King of Fighters, Street Fighter, os famosos. Aí eu vou entrar numa linha que é muito boa, que é a do pinball, porque você ter ali pinballs temáticos de filmes, de coisas da cultura pop, era muito bacana. Claro que era uma máquina muito mais luxuosa, porque ela demandava muito mais detalhes na sua produção, né? Então ela tinha ali o cenário que ela ia percorrer, as coisas que iam aparecer se você ganhasse tanto ponto e tal. E era uma máquina muito mais luxuosa, né? É claro que dava muita treta, fliperama dava muita treta como eu falei, de pessoa mais velha brigar na porrada, inclusive brigar até com criança, com o pessoal ali mais jovem, porque era um ambiente que se tornava hostil, né? Às vezes, quando era boteco também, então você perdia o controle ali, completamente contraditório, porque eram máquinas que chamavam a atenção das crianças, que os pais não gostavam dos filhos frequentando aquele tipo de lugar, mas, invariavelmente, o moleque daquela época com certeza ia querer lá ficar, às vezes, a tarde toda convivendo com os pinguços ali pra poder jogar um The King of Fighter, um Metal Slug. Tinham fliperamas que ainda tinham aquelas máquinas de corrida como Daytona e o Cruise USA, né? Que você sentava ali, que era um puta do investimento ali pra você jogar e tal, mas a maioria dos fliperamas de bairro não tinham essas máquinas, ou se tinham era uma, e geralmente quebravam, né, porque eram máquinas caras. Você via muito mais dessas máquinas nos shoppings, né, até aquelas máquinas de tiro que tinha, por exemplo, o The House of the Dead, né. Alguns fliperamas até tinham, mas eram só a pistola. Geralmente máquina de fliperama de shopping, elas tinham uma cabine toda fechada, tematizada e tudo mais, né. As máquinas de corrida tinham umas 10, tinha de moto também, aí tem aqueles basquete, tem muito mais. Mas os bairros eles fechavam ali, literalmente em ou máquinas paralelas ou máquinas oficiais, mas pouquíssimas, né? Não eram igual as de shopping, né? Quando eu lembro de arcade, eu lembro um pouco do meu irmão, né? Que ele ia comigo quando eu era menor, ele era mais velho do que eu. E infelizmente ele não tá mais entre nós, né? Foi nesse ambiente que ele me ensinou a soltar Hadouken, a fazer os combos ali dos personagens. Então é um ambiente que eu sempre lembro com muito carinho. E como eu falei, hoje em dia a gente consegue encontrar. Hoje em dia parece que voltou os fliperamas à ativa. O fato de você jogar aquele arcade, claro que não se paga como era antigamente, mas você encontra aí hoje em dia restaurantes temáticos, restaurantes assim até de bairro mesmo, estão colocando uma máquina daquelas feitas, né, com retroconsoles ali com 20 mil jogos, para as crianças se divertirem, para os adultos lembrarem, né. Inclusive, não é uma pub, mas eu quero dar uma dica aqui. Tem uma loja de games muito boa chamada Casa do Videogame, onde ela tem um andar só com máquinas de fliperamas originais daquela época, inclusive muitos pinballs para você jogar de graça, na faixa. Obviamente que se você puder dar uma olhada nos produtos que eles têm lá de videogame, tem até action figure também na loja e tal. Mas se você quiser ir, se eu não me engano é na rua Geórgia, no Brooklyn, né, o bairro. Mas você pode jogar videogame de graça, só você entrar lá, joga lá o Street Fighter aqui em São Paulo. É bem bacana levar as crianças também para conhecer esse mundo antigo. E não é um ambiente hostil, tá? É um ambiente muito legal, tem bastante coisa pro pessoal fazer. Então fica aí a dica, né? E lembrar dos jogos, não sobreviviam só de Street Fighter e King of Fighters. Mas tinha, como eu falei, o Metal Slug também era uma máquina que comia muita ficha, né? Alguns de bairro tinham máquinas extensas que tinham mais de 6 players, né? Como é o caso dessa máquina do X-Men aí, que é gigantesca, né? E eu lembro que um primo meu, ele chegou a ter um fliperama, e foi um lugar bacana que eu sempre ia lá tentar pedir uma ficha pra ele pra gente jogar. E eu lembro que era a máquina do Capcom vs SNK 2. Essa máquina tinha uma tela de 29 polegadas assim no arcade deles, que era o centro do fliperama. Ele tinha várias máquinas, mas essa daí era a que mais chamava a atenção, né? E eu lembro que foi uma época muito legal quando tinha esse primo que tinha esse fliperama e tal.
A gente já ia direto da escola pra lá e tal, e era bem bacana de lembrar. Então é isso, gente. Hoje é um episódio pra lembrar dos fliperamas de bairro. Comenta aqui embaixo se você jogou algum fliperama de bairro. Se você encontra alguma máquina de fliperama em algum restaurante próximo da sua residência, né? Se inscreva no nosso canal. E se você gostou desse papo de fliperama, a gente já falou sobre locadoras de videogames. A gente vai deixar aqui como indicação do primeiro vídeo. É só você clicar ali e ver mais histórias sobre locadoras de games. E embaixo a gente fala também sobre a história do Mega Drive, que foi um console excepcional aí também na época dos fliperamas. É isso. Um forte e magnífico abraço. Wanderson Padilha aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.